Obrigado. Boa tarde, irmãos. Não sei nem se está ligado. Está ligado já? O microfone? Eu não identifico. Se vocês disserem que está, eu acredito. Bem, irmãos, que alegria estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, de acordo com a graça de Deus. Agradecendo aqueles irmãos que aqui lideram essa plantação, Pastor Walter também, que bênção poder estar aqui com vocês, irmãos. É uma alegria, irmãos, poder presencialmente ver a plantação da Igreja Batista de Herança Reformada aqui na Zona Leste de São Paulo. Nós temos orado pela vida de vocês, orado pelo trabalho missionário de vocês lá como igreja. Nós temos colocado também a vida de vocês em oração. E trago um abraço da Igreja Batista Reformada do Recife e também das igrejas que fazem parte da Comunhão Batista Reformada do Nordeste. Nós temos orado também pelo avanço missionário no Brasil e vocês são alvo da nossa oração também, já que estão num lugar tão importante como São Paulo. Que o Senhor os use e os abençoe, amados irmãos. Bem, eu recebi a nobre missão e difícil missão de falar hoje no Salmo 110. E eu peço que os irmãos estejam abrindo o Salmo 110. Irmãos, quando eu fiz a exposição do Salmo 110 lá na igreja, eu fiz com 5 exposições, porque foi uma versão curta, uma versão enxuta, então deu para fazer lá em 5. Bem, óbvio está aqui, eu não vou fazer uma exposição do Salmo 110, vamos dizer assim, em sua totalidade, mas gosto de pensar que nós vamos fazer uma espécie de introdução à exposição do Salmo 110. E eu espero que os irmãos tenham aí suas Bíblias e possam acompanhar a leitura. Os irmãos encontraram? Eu estou usando a Bíblia Almeida Revista Atualizada, mas fique à vontade para usar aquela que você tem costume de usar, ou que a igreja tem costume de usar. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Queridos irmãos, que o nosso santo Deus aplique em nossas vidas a sua santa palavra. Irmãos, o Salmo 110, ele é uma passagem muito importante do Antigo Testamento. Bem, obviamente todo o Antigo Testamento é muito importante porque é a palavra de Deus, né? Na sua totalidade é importante. Mas o Salmo 110, ele tem uma peculiaridade dentre as passagens do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Porque o Salmo 110 é a passagem mais citada do Antigo Testamento no Novo Testamento. Nós temos 24 citações diretas do Salmo 110 feita pelo Novo Testamento. E isso nos diz bastante, porque, de alguma forma, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo, ao citar frequentemente esse salmo, eles estão nos ensinando que, se nós quiséssemos entender bem aquilo que deveríamos entender sobre o Messias e sobre aquilo que ele faria, nós precisaríamos olhar para esse salmo. Esse salmo iria ser uma espécie de chave que abriria portas de interpretação para nós. Então, frequentemente, nós temos o Senhor Jesus e os apóstolos do Senhor se referindo ao Salmo 110 como sendo essa chave de leitura importante para entender a obra do Messias. Inclusive, já como uma introdução que julgo eu ser interessante,
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, nos versículos iniciais, Paulo vai dizer assim, que o evangelho que ele apresentou àquela igreja consistia em Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ele ressuscitou segundo as Escrituras. Assim Paulo resume o evangelho no início de 1 Coríntios 15. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou e ele diz, segundo as Escrituras. Ora, as Escrituras que ele está se referindo é o Antigo Testamento. Paulo está dizendo que era totalmente possível conhecer aquilo que precisava ser conhecido acerca da morte e da ressurreição de Cristo à luz do Antigo Testamento. Pelo Antigo Testamento, eu conseguiria compreender, conhecer e crer na morte e na ressurreição de Cristo, ou seja, no Evangelho. Algo que nós não somos muito acostumados a pensar ou a aprender. Mas das passagens, então, do Antigo Testamento que são capazes de nos revelar esse santo Evangelho de Jesus Cristo, o Salmo 110 ocupa esse lugar especial, a passagem mais citada. Bem, isso não é sem propósito, certamente. Já no versículo 1, eu quero chamar a atenção de vocês, o Salmo, ele traz um título, Salmo de Davi. E, bem, a palavra aqui que está por Salmo, geralmente está associada a um cântico. Nós temos aqui um cântico bem diante dos nossos olhos. E este cântico, escrito por Davi, ele está aqui intitulado, ele é muito especial. Existem muitas riquezas de detalhes em cada pedacinho desse salmo, mas eu não tenho tanto tempo assim, então vou tentar me dedicar àquilo que eu julgo ser o mais importante. O salmo começa com as palavras, disse o Senhor ao meu Senhor. O verbo que aqui está traduzido por dizer, na língua hebraica, não é o verbo dizer comum, simplesmente o verbo dizer que você usaria para falar de qualquer pessoa, do tipo, Elivando me disse que comeu bem hoje no almoço. Por sinal, agradecer a Marcelo e a irmã Magali que nos receberam também no almoço. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Bem, eu poderia usar esse verbo, não é? Elivando me disse que almoçou muito bem no almoço. O verbo no hebraico que é usado aqui não é o verbo dizer, em termos genéricos, um termo ordinário para o ato de alguém falar. Mas é o verbo que na Bíblia é usado geralmente para quando Deus fala. Quando nós temos no Antigo Testamento aquelas passagens que nós entendemos ser oráculo do Senhor. Quando nós vamos ao Antigo Testamento e nós temos passagens bíblicas que trazem algum oráculo de Deus. Então, nós temos aqui claramente uma profecia. Sabe quando os profetas do Antigo Testamento se apresentam diante do povo e falam, assim diz o Senhor? Essa cláusula bem especial dizendo, olha, Deus está falando, ouçam. É exatamente a mesma cláusula que nós temos aqui. Quando Davi diz, disse o Senhor, você poderia traduzir tranquilamente por oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Assim está falando Deus. E aí então, irmãos, algo interessante acontece, porque em português está assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Nós temos essa repetição. Mas quando nós vamos estudar exatamente o que está acontecendo aqui, essas duas palavras Senhor, que aqui está em português, no hebraico não são a mesma palavra. Nós não temos uma repetição aqui no hebraico. Nós temos literalmente oráculo de, vamos colocar como a gente diz em português, Iavé, porque a palavra primeira que está traduzida aqui como Senhor é o tetragrama sagrado, o nome especial de Deus. Então, nós temos aqui oráculo de Iavé, colocando de onde vem aquela palavra, a origem da palavra. É uma palavra que vem da parte de Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, o Santo Deus de Israel, está trazendo uma palavra, um oráculo, uma revelação a alguém. E a quem é? Quem é o destinatário dessa revelação? Quem é que está recebendo essa palavra da parte de Deus? Bem, Davi identifica esta pessoa como sendo o meu Senhor. E aqui nós temos algo
muito, muito importante, irmãos. Vejam, Davi, obviamente, escreveu muitos salmos, como todos aqui sabem. E, por muitas vezes, os salmos que Davi escreve refletem algo sobre a sua própria história, sobre o momento que ele está vivendo. Lembre-se comigo, por exemplo, do Salmo 51. Davi, triste e aflito pelo pecado que cometeu contra Deus, quando se uniu com Betseba, e escreve aquele salmo. Você muitas vezes tem salmos davídicos que refletem algo da história do próprio Davi. E quando nós vamos estudar à luz da teologia da aliança, nós percebemos que aqueles salmos, apesar de que primeiramente estão relacionados à história de Davi, apontam tipologicamente para Cristo. Eles apontam para o Messias que havia de vir através de tipologia. E o que é isso? O que seria essa tipologia? Ora, o Antigo Testamento está cheio de passagens que apontam para Jesus. Na verdade, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus de alguma forma. Vou dar um exemplo bem claro. Imaginem o Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado para que o povo de Israel pudesse marcar as suas portas, e então eles saíram do Egito. Nós sabemos que aquele Cordeiro, ele aponta para Jesus, não é? Ele revela Jesus que viria, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, não é isso? Imagine, irmãos, a situação de Deus pedindo a Abraão que sacrifique seu único filho. Bem, quando Deus exige isso e Abraão está para sacrificar Isaque, nós sabemos que aquela cena aponta para Jesus, o momento em que o próprio Deus sacrificaria o seu único filho para nos salvar. Essas referências nós chamamos de tipos. É quando algo do Antigo Testamento está apontando para Cristo lá no futuro, no Novo Testamento. E existem muitos salmos que falam de Jesus, que revelam a Jesus, que nos levam a entender algo acerca do Senhor, mas fazem isso de forma tipológica. E muitas vezes Davi está falando como se colocando na situação, mas sem saber, ou sabendo muitas vezes, guiado pelo Espírito Santo, acaba revelando coisas acerca de Cristo. Mas o Salmo 110 é diferente. O Salmo 110 é diferente porque Davi tem consciência que Deus não está falando com ele. Não é um salmo sobre Davi. Ele está escrevendo um salmo. Mas aquilo que está sendo revelado nesse salmo não é sobre Davi, não tem a ver com ele. E como é que eu sei disso? Porque ele diz claramente que o oráculo de Deus é para alguém que ele chama de meu Senhor. Ele diz assim, está dizendo Deus Todo-Poderoso ao meu Senhor. A pessoa de quem esse salmo trata é o Senhor de Davi. É assim que ele mesmo revela. Um salmo, ou seja, um cântico, uma canção, mas que ao mesmo tempo é uma revelação da parte de Deus para alguém que Davi chama de meu Senhor. E isso, irmãos, é extremamente importante porque, vejam, quem é Davi? Davi é o rei de Israel. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Me digam, quem poderia ser, do ponto de vista humano, maior do que o rei? A quem o rei chamaria de meu Senhor, se dirigiria a ele como meu Senhor. Perceba, se o povo de Israel procurasse do ponto de vista humano identificar quem era o personagem desse salmo que estava recebendo essa profecia, teria muita dificuldade de entender. Porque quem é o homem a quem o rei chama de meu Senhor? Assim, Davi não tratava ninguém desta forma, em toda a corte, em toda a nação. Mas nós temos plena consciência do que está acontecendo aqui. O Antigo Testamento é formado por uma série de pactos de Deus com seu povo. E um desses pactos nós chamamos de pacto davídico, onde o próprio Deus revelou a Davi que levantaria um descendente dele, que seria o rei prometido e que reinaria para todo sempre, e que através desse rei, Deus iria cumprir as promessas que tinha feito antes aos patriarcas, antes de toda a história, e que esse rei era esperança, ele era o futuro da redenção de Deus para com o seu povo. Davi sabia disso, inclusive na profecia que ele recebeu sobre isso, Deus chega a dizer a ele que esse que viria seria conhecido como Filho de Deus. E Davi sabe dessa profecia, Davi, ele
Ele recebeu essa aliança da parte de Deus. Então, em um português bem simples, Davi sabe sobre um Salvador prometido que viria, um rei prometido que viria, um Messias, como nós chamamos. E neste momento, Davi não está recebendo uma palavra sobre o Messias de um profeta para a parte dele. Não é um profeta que está chegando até ele, guiado pelo Espírito Santo, anunciando algo sobre o seu descendente. Não. Agora é o próprio Davi, que tomado pelo Espírito Santo, assumindo esse lugar de profeta, passa a proclamar o oráculo do Senhor sobre o descendente que viria, sobre o Cristo que viria. E Davi tem tanta consciência sobre a grandeza daquele que viria, que chama-o de meu Senhor. Davi se refere ao rei prometido, um dos seus filhos, um dos seus descendentes. Ele o chama de meu Senhor, porque ele sabe que esse rei que viria haveria de cumprir os propósitos de Deus, deveria cumprir as promessas de Deus, deveria de finalmente estabelecer o reino de Deus. Então, irmãos, esse é o cenário majestoso do Salmo 110. Um salmo que foi escrito por volta de 1000 anos antes da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Em torno de 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, nós temos um salmo, uma canção, uma profecia que revela este que haveria de vir de uma forma tão magnífica. Uma vez que essa introdução foi posta, a estrutura do salmo, o contexto do salmo está colocado, nós temos então Davi como profeta, trazendo uma revelação direta da parte de Deus, um oráculo sobre alguém que seria o Messias que haveria de vir, a quem Davi chama de meu Senhor. E o que é que Deus está profetizando? O que é que Deus está revelando acerca desse que haveria de vir? A profecia é essa: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. A primeira parte da profecia é essa: o próprio Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele olha para o Messias que haveria de vir, e Davi então traz essa profecia. Davi profetiza, ele antecipa as palavras de Deus para o Cristo que viria. E Deus olha para o Cristo e diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. A estrutura dessa profecia é interessante também, irmãos, porque o verbo assenta-te à minha direita, ele está escrito de forma imperativa. Eu tenho uma ordem. O nosso Deus Todo-Poderoso está dando uma ordem ao Cristo, dizendo: assenta-te à minha direita. Veja, não é um convite, não é uma possibilidade, não é algo do tipo assim: olha, talvez você vai poder gozar disto. Não é isso. Eu tenho uma ordem, é um fato, é algo concreto. Deus está estabelecendo pelo seu decreto divino que o seu Messias, que o seu Cristo, o seu Filho, haveria de sentar à sua direita inevitavelmente. Era algo que haveria de acontecer, uma promessa da parte de Deus. E lembrem-se, aquele que promete não falha e nem mente, nenhum dos seus planos podem ser mudados. Então o próprio Deus está estabelecendo que o Cristo haveria de sentar à sua direita, mas com que finalidade? Até que ele coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Esta é a promessa e esta é a profecia. E agora, irmãos, nós temos diante de nós algo aparentemente confuso de interpretar. O que significa então essas palavras? Quando Cristo deveria sentar-se à direita de Deus? E o que significa que todos os seus inimigos seriam colocados debaixo dos seus pés? Como interpretar essa profecia? Bem, irmãos, não é difícil perceber que aqui Davi está dando uma nova dimensão do que significa a profecia, a promessa que foi dada a ele pelo profeta, de que um descendente seu sentaria no seu trono, da onde jamais se apartaria. O profeta tinha dito isso a Davi, que um dos seus filhos sentaria no seu trono, e ele jamais se apartaria daquele trono, o seu reino seria eterno.
E agora algo novo está sendo revelado sobre isso, que o trono de Davi, que o Messias haveria de assumir, não é o trono literal de Davi, ou seja, a cadeira banhada de ouro lá no palácio em Jerusalém, onde o Messias precisaria sentar-se literalmente naquela cadeira, ele sentaria-se naquela cadeira e ele reinaria literalmente a partir daquela cadeira, do ponto de vista como nós entendemos um rei humano. Agora, o Senhor traz uma revelação ainda maior, porque sentar no trono de Davi, aqui é revelado como sentar-se à direita de Deus, sentar-se à direita do trono da majestade de Deus. Então esse reino que o Messias haveria de herdar e exercer, não é um reino apenas em uma perspectiva humana, um homem sentado em Jerusalém, mas um reino de uma dimensão, de uma realidade muito superior, do qual o trono de Davi, literal, era apenas uma sombra, ou, agora podemos dizer, um tipo. O trono de Davi era uma sombra, era um tipo, apontando para uma realidade muito superior, um trono superior, um reino superior, que um dos seus descendentes iria exercer sentado à destra da majestade de Deus. Ou seja, irmãos, foi prometido que Cristo reinaria para sempre. E ele reinaria em um reino que nós hoje com tranquilidade dizemos que é um reino de Deus, um reino dos céus, um reino celestial, um reino, como ele mesmo disse, que não é deste mundo. E que reinando neste reino celestial, ele iria vencer e derrotar todos os seus inimigos. Essa é a profecia. Agora nós temos um desafio aqui diante de nós. Porque esse rei já veio. Ele veio, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus, e acabei dando spoiler sem querer aqui. Mas o ponto é, será que essas palavras, elas já se cumpriram? Ou será que essas são palavras que haverão de se cumprir? Será que o reino de Cristo é uma realidade presente? Ou será que é uma realidade que devemos aguardar para o futuro? Será que Cristo vencendo os seus inimigos é algo que só vai se dar em um futuro distante? Ou será que é algo que está acontecendo desde o momento em que ele esteve entre nós? Como identificar o cumprimento dessas palavras? Bem, irmãos, sabido é aquele que aprende com quem sabe ensinar. Eu não preciso, irmãos, tentar adivinhar aquilo que está revelado na própria palavra de Deus. Eu não preciso tentar entender a profecia, a aplicação dela, visto que os próprios apóstolos nos ensinaram a interpretá-la, visto que o próprio Senhor Jesus ensinou a interpretar. Lembre-se, eu falei que esse salmo é citado 24 vezes de forma direta no Novo Testamento. São o Senhor e os apóstolos nos ensinando a interpretar o Salmo 110. Eu, obviamente, não posso ir nas 24 passagens diretas, mas irei com vocês em algumas, aquelas que eu julgo importantes para essa noite. Tarde, né? É porque essa hora em Recife já está escurecendo. Vejam, meus irmãos, abram, por favor, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, lá no versículo 29. O que é que eu tenho nessa passagem? O relato do Pentecostes. O dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, não é isso? E vocês conhecem a história. Jerusalém está cheia de gente, há uma festividade religiosa acontecendo, o povo está ali em Jerusalém para as festividades, e de repente, em um determinado cômodo de uma determinada casa, um alvoroço começa, e as pessoas começam a ouvir muito barulho, e algo estranho está acontecendo ali, porque eles começam a ouvir vários idiomas sendo falados ao mesmo tempo, anunciando uma única mensagem, muitos idiomas, uma única mensagem, proclamando a grandeza de Deus. E o povo de Jerusalém, que está ali, vindo de várias nações, não estão entendendo nada do que está acontecendo, eles acham que o povo está bêbado àquela altura,
E, bem, está uma confusão. E nessa confusão do que é que está acontecendo aqui, o apóstolo Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e ele começa a fazer uma exposição enorme daquilo que está acontecendo. E eu não vou pegar tudo que ele está falando. Mas lá no versículo 29 em diante, Pedro diz algo muito importante para aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, para a nossa exposição do Salmo 110. Pedro está dizendo algo assim: você quer entender o que está acontecendo aqui? Você precisa entender o que estava profetizado no Salmo 110. E aí ele explica nos seguintes termos, versículo 29 do capítulo 2 de Atos. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vede e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, olhe a forma como o apóstolo Pedro interpreta o Salmo 110. Eu não tenho muito tempo, então vou ser bem direto. Ele vai dizer: Davi era profeta e ele recebeu algumas profecias. Na verdade, é uma mesma profecia que foi sendo dada em progresso, de forma progressiva, acumulativa. Mas Pedro diz que todas essas profecias tinham um único cumprimento. Ele vai dizer que Davi, sendo profeta, recebeu a profecia que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono, no trono dele, no trono de Davi. Mas depois ele diz também: olha, mas Davi nunca subiu aos céus, mas recebeu a palavra de que Deus estava dizendo ao Senhor, ao Cristo, ao Rei prometido: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos sentados por debaixo dos teus pés. E ele cita literalmente o Salmo 110, eu acredito que você percebeu, ele literalmente pega o Salmo e cita. O Messias sentando no trono de Davi, o Messias sentando no trono à direita de Deus. Pedro diz: isso é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o ponto é: quando isso se cumpre? Quando Cristo assume o reino? Quando ele senta no trono de Davi? Quando ele começa a reinar como o rei que haveria de vir? Quando é que ele começa a reinar sentado à direita de Deus, agora começando a agir para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés? Quando? Pedro diz, veja, irmãos, versículo 31, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Ou seja, quando é que Cristo assumiu o trono de Davi? Quando ressuscitou dos mortos. Quando é que Cristo assumiu o trono eterno que jamais terá fim, reinando à direita de Deus? Quando ressuscitou dos mortos. Muitos de nossos irmãos olham as profecias do Antigo Testamento e veem que há uma profecia de que o Cristo haveria de reinar no trono de Davi, reinar sobre as nações, e como eles olham para a história de Jesus e dizem: mas Jesus não reinou em Jerusalém, ele não sentou no trono de Davi, Jesus não reinou sobre as nações. Então esses irmãos projetam uma esperança para um futuro que para eles é necessário que ainda aconteça, ainda é necessário que Jesus volte
mas não para trazer a consumação de todas as coisas. Que ele volte para sentar num trono em Jerusalém, um trono literal, reinar ali em Israel sobre as outras nações da terra, para cumprir o que para eles entendem, para cumprir essa profecia que está em aberto. Mas o apóstolo Pedro diz, não está em aberto. Eu não preciso esperar um trono terreno em Jerusalém, com Jesus sentado, reinando sobre as nações da forma como eu entendo o reino. Você entende o reino, esse reino político, literal. Eu não preciso esperar que isso vai se cumprir no futuro, porque isso está cumprido no exato momento em que Deus o ressuscitou dos mortos. No momento em que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, ele ascendeu à direita de Deus, sentou no trono da majestade, que é o mesmo que senta no trono de Davi, e ele começou a reinar, reinando até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Exatamente como a profecia diz. Vejam, amados irmãos, o nosso Senhor já reina. E é interessante, irmãos, porque isso não deveria ser tão novidade assim para a gente. Essa compreensão do reino está no Antigo Testamento, não só no Novo. Está no Antigo Testamento. O profeta Daniel nos disse que seria assim. Se você abrir, Daniel todo faz isso, mas se você abrir, por exemplo, Daniel capítulo 7, versículo 13, e eu gostaria muito que você abrisse. Daniel capítulo 7, versículo 13. O profeta Daniel, ele tem uma visão sobre o futuro. E ele diz assim, isso lembre-se, agora eu estou de volta no Antigo Testamento, né? O profeta Daniel tem uma visão sobre o futuro e ele anuncia o seguinte, um oráculo do Senhor. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E é interessante que essa forma de referir-se a si mesmo é a forma que Jesus mais usou, né? Jesus, quando referia-se a si mesmo, ele sempre evocava o filho do homem de Daniel. Lembram dos discursos de Jesus? Importa que o filho do homem alguma coisa? Jesus sempre evocou essa imagem levantada pelo profeta Daniel como sendo uma referência a ele. Mas Daniel, quando profetizou acerca do Cristo, disse que ele viu, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Como é que as pessoas geralmente leem essa passagem hoje? Hoje, as pessoas estão lendo Daniel, olha o texto e diz, tá, como é que se cumpre esse texto? As pessoas geralmente estão pensando que Daniel está falando sobre a volta de Jesus, a sua segunda vinda. Porque vê Daniel dizendo assim, eu vejo o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, e as pessoas estão imaginando, isso é sobre a volta de Jesus, porque quando Jesus voltar, então a gente vai o ver sobre as nuvens do céu. Mas será que é isso que Daniel está falando? Veja, eu vejo o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, e o que é que acontece com esse filho do homem que está sobre as nuvens do céu? Dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias em Daniel? Deus. É uma forma de falar do eterno. Ancião de dias é Deus. Ora, o filho do homem, ele está sobre as nuvens do céu, e agora ele se dirige até a presença de Deus. Veja, esse filho do homem não está descendo. Esse filho do homem está subindo. Primeiro Daniel vê esse homem nas nuvens. Mas agora ele não está mais nas nuvens. Ele agora está diante do trono de Deus. Esse homem não está descendo, esse homem está subindo. Esse texto não fala sobre a volta de Jesus, fala sobre a sua ascensão. Algo que o apóstolo João entendeu muito bem, é só você ler Apocalipse 4 e 5, onde essa cena está repetida. Ora, irmãos, veja, Daniel, ele está tendo uma visão da ascensão de Jesus depois da sua ressurreição. E o que é que acontece nessa cena? Ora, está escrito, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E se você quer ver essa cena de uma forma poética, nada mais bonito do que o Salmo 24. Falando sobre a ascensão de Cristo. Vejam. Então ele vai chegar até ele. Está escrito assim.
foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O profeta Daniel então vê que Cristo, quando ascendesse aos céus e sentasse à direita de Deus, ele receberia o reino. E recebendo o reino, reinaria. E qual é o objeto do seu reino? Ou seja, qual é o trunfo do seu reino? O que é que o seu reino provocaria? O profeta diz que o motivo é para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O reino de Cristo deve avançar até que todas as nações o sirvam. Deve avançar. E está escrito: o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja, irmãos, essas coisas não dizem respeito a coisas que devem acontecer, como Jesus voltando para sentar num trono literal em Jerusalém. Não, nós estamos falando de coisas superiores aqui. O trono literal é sombra de uma realidade maior. Veja, irmãos, faz sentido para vocês que o nosso Senhor sentado no trono da direita da majestade de Deus precise descer para sentar num trono feito de madeira e pedras preciosas do ponto de vista humano? Isso não faz sentido. É trocar a essência pela sombra, o superior pelo inferior. Percebem isso? Uma vez que nós entendemos aqui, eu quero dizer a vocês que Pedro, lá em Atos 2, nos deixou algo como uma lição importante. Por que Pedro cita tudo isso para falar do que está acontecendo no Pentecostes? Porque Pedro está ensinando algo. Pedro ensina ali em Atos 2, num texto que lemos, a partir do versículo 29, o sinal de que o reino de Cristo começou, o sinal de que o reino está presente, é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é sinal, é selo e é poder. A presença do Espírito Santo é sinal, é selo e é poder que o reino de Cristo começou a invadir a história. A vinda do Espírito Santo é a prova mais concreta de que essas profecias eram verdadeiras. O Espírito iria agir com poder através da igreja, a fim de que o reino de Cristo tomasse as nações. E isso Pedro está ensinando. Vocês estão vendo essas coisas aqui, diz Pedro. Isso é uma evidência de que o reino começou. E ora, isso também não deveria ser estranho, porque se você lê os evangelhos, eu sei que nós somos treinados a entender como se nos evangelhos a coisa que está sendo mais falada é sobre conversão individual. Como se você lesse o evangelho e o que está lá o tempo todo é Jesus ama você, se arrependa e tudo, coisa que não tem lá desse jeito. Mas qual é o tema que aparece no evangelho o tempo todo para cima e para baixo? Você, se chegar em casa hoje, pegar um evangelho, principalmente sinótico, e começar a ler, você vai trombar com isso rapidamente. É o tema do reino de Deus. João Batista, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, o tempo todo dizendo: arrependam-se, pois o reino é chegado. Arrependam-se, pois o reino é chegado. Eles estavam dizendo que algo diferente estava para acontecer. E esse algo eles chamam de reino de Deus. Reino dos céus. E do que é que eles estavam falando? Eles estavam falando do Messias prometido, vindo ao mundo, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando em poder, subindo à direita e majestade de Deus e enviando o seu Espírito para conduzir a sua igreja na conquista das nações. E é isso que eles estão dizendo ao povo: arrependam-se e creiam, pois o reino é chegado. Aonde está o Espírito, está o reino de Cristo, irmãos. E lembre-se que o Senhor nos ensinou que o Espírito está em nós. E o Senhor também nos ensinou que o reino está em nós. Ele está em nós. O Espírito está em nós e por isso o reino está em nós. Uma vez que eu dei essas breves introduções ao sermão, que o Salmo 110 é o único que a introdução é maior do que a exposição, né? Quando você volta então para o Salmo 110, irmãos, veja quão belo o desdobramento de todas essas coisas.
Salmo 110, eu estou... Irmãos, esse meu tablet nem sempre me ajuda. Eu não sei se é possível um tablet ser pelagiano, mas se é possível, o meu é. Ele só faz o que quer. Mas vejam, depois de anunciar, disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, qual é a promessa? Para onde esse reino conduziria a história? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Uma forma interessante aqui de olharmos. O apóstolo Paulo não acreditava que isso significava que Cristo ia reinar, e ia reinando, e os inimigos dele iam prosperando, e um dia, num susto, Jesus viria, e então ia destruir todos os seus inimigos de uma única vez, e aí se deu a vitória de Cristo. Não era assim que Paulo interpreta as profecias bíblicas. Se nós olharmos dois textos principais, eu não vou ver o de Hebreus, que não dá tempo, mas se olharmos para 1 Coríntios 15, Paulo nos ensina a interpretar o que significa ele reinando até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Você pode abrir 1 Coríntios 15? Lá no versículo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, existe uma disputa ali sobre a ressurreição. Se a ressurreição é real ou não, se ela aconteceria ou não para nós. E Paulo, para provar que ela era real, vai usar a ressurreição de Cristo, dizendo, se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também, porque se não existe ressurreição para nós, nem tampouco Cristo ressuscitou. Bem, a disputa vocês conhecem. Mas no meio do argumento, no versículo 20, Paulo diz algo interessante. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora presta atenção no que ele vai dizer, versículo 23, cada um porém por sua própria ordem, Cristo as primícias. Ora, irmãos, quem foi o primeiro a ressuscitar em estado de glória? Cristo. Só Cristo ressuscitou assim, até agora. Ninguém mais. Só Cristo ressuscitou em estado de glória. Ah, mas Lázaro ressuscitou. Ressuscitou, mas ressuscitou para a antiga condição dele. Ressuscitou e morreu de novo. Cristo não. Ele ressuscitou a um estado de glória, um estado novo, diferente. E só ele até então. Cristo, o primeiro. Paulo diz, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, quando Jesus voltar, e eu quero deixar claro aqui que é óbvio que nós cremos que Jesus vai voltar, isso é óbvio, é claro na Bíblia demais. Quando Jesus voltar, os que são de Cristo ressuscitarão. Mas veja que interessante o que Paulo vai ensinar. Cristo ressuscitou primeiro, essa é a esperança que nós temos. Quando ele voltar, o seu povo ressuscitará também. E aí Paulo então diz algo interessante. 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então Paulo cita o Salmo 110. Paulo está dizendo que a escatologia deveria ser entendida da seguinte forma, Cristo ressuscitou, o início de todas as coisas, da novidade de todas as coisas. E aí ele diz então, Cristo haverá de reinar, colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, até que então, quando ele terminar de fazer isso, ele volta, e aí então ele vai ressuscitar a sua igreja. Por quê? Paulo explica por quê, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando isso vai acontecer? Paulo diz, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas. O que isso significa? Quando ele derrotar todos os seus inimigos.
Perceba que Paulo não diz que quando Cristo voltar, o reino começa. É o contrário. Paulo não diz assim, ele vai voltar e então vai começar o reino para vencer os seus inimigos. Não, que é a crença majoritária hoje. A maioria das pessoas acreditam assim. Jesus volta, então ele começa um reino, mistura um bocado de texto bíblico, chama esse reino de milênio, e aí vai começar o milênio, Jesus vai derrotar todos os seus inimigos. Depois, no fim do milênio, ele vai trazer novos céus e nova terra. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Quando Jesus voltar, o reino não começa, o reino termina. Porque se terminar aqui, não é que ele deixa de reinar, é que o status do reino muda. Agora nós vamos para o reino eterno, onde Cristo como Deus reinará por toda a eternidade. Mas vejam, Paulo diz claramente aqui, importa que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés, sujeite todas as coisas a si, então virá o fim, quando ele vencerá o último inimigo, que é a morte. Como é que ele vencerá a morte? Pela ressurreição da igreja. Quando ele ressuscitar a igreja, a morte estará vencida. E então ele entregará o reino de volta ao Pai. Essa é a promessa bíblica. A promessa de um reino vitorioso de Cristo, avançando na história e conduzindo as nações a servi-lo. Como está profetizado, irmãos, em inúmeros textos. Se a gente for pegar aqui profecias que falem disso, aí uma conferência do mês não vai ser suficiente. Mas como não pensar aqui no Salmo 22, onde está escrito, as nações se lembrarão, e então lhe servirão. Como não pensar no Salmo de número 2, o próprio Deus, de novo agora falando com Cristo, dizendo, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Percebam que há uma crença bíblica, de que o reino de Cristo deve avançar vitorioso. Inclusive o apóstolo Paulo falando, Israel agora está na mídia de novo, né, por causa da guerra, e todo mundo, meu Deus, e agora, o que é que isso tem a ver com a escatologia? O que é que essa guerra em Israel tem a ver com o fim? Romanos capítulo 11, Paulo diz que é necessário que se complete a totalidade da conversão dos gentios, para que então haja uma grande salvação em Israel. Mas o tempo todo a Bíblia está dizendo que o reino de Cristo segue avançando, vitorioso, as nações se voltando para o Senhor. E isso, irmãos, reflete perfeitamente o que o próprio Salmo 110 expressa no seu desdobramento. Como eu disse a vocês, eu não tenho intenção de fazer a exposição do Salmo todo, não daria. Mas, eu queria pelo menos chamar a atenção a vocês a algumas coisas que Davi vai aplicar a partir desses princípios que eu acabei de trazer para vocês. No versículo 2, depois da profecia ser revelada, depois de o Messias receber a profecia de que Deus está ordenando que ele domine sentado à sua direita e coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés, o verso 2 diz assim, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Irmãos, o cetro do poder aqui é o cetro do rei, é o mesmo cetro do Salmo 2. Lá no Salmo 2 está escrito assim, pede-me e te darei as nações por herança, com vara de ferro as regerás e as quebrarás. O brasileiro, como não faz a menor ideia do que é um cetro de ferro, pensa num cano de ferro que o Messias ia dar de pancada no vaso de barro, né? Mas aquela vara de ferro que é falada no Salmo 2 é a vara do rei, o cetro do rei, que aqui está colocado também. Ora, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Sião, irmãos, é o monte do Senhor na Bíblia, o monte onde está posta Jerusalém. Mas nesse salmo, Sião não significa Sião terrena, não significa Jerusalém terrena. Sião significa a destra de Deus, onde o Messias deveria estar, sentado à minha direita. Deus está dizendo que, sentado no seu trono, com a sua vara, o cetro do seu poder, esse cetro do poder iria se estender a governar todas as nações. Sentado no seu trono celestial, o Messias iria governar o rumo e a história das nações. Ele é o rei entronizado. Iria governar o futuro e o rumo das nações. E por que ele deveria fazer isso? De novo é reafirmado, domina entre os teus inimigos.
O Messias deveria reinar para dominar sobre os seus inimigos. E é interessante porque isso também reflete algo que o profeta Daniel revelou. No mundo do Antigo Testamento houve vários impérios. E os principais nós sabemos. A Babilônia deu lugar à Pérsia, que deu lugar aos gregos, que deu lugar aos romanos. Um império dominando sobre outro império, dominando sobre outro império, dominando sobre outro império. O profeta Daniel revelou qual seria o império a destronar todos os outros. Ele disse que surgiria um império que iria destruir e destronar todos os outros impérios, e todos os outros impérios iriam servir. E ele fala isso como revelação. Uma rocha que destrói os impérios da terra e vira uma grande montanha. O Cristo prometido. Aquele que haveria de estabelecer um reino que destruiria todos os outros reinos é o Senhor Jesus. Assim nos profetiza Daniel. E, irmãos, assim se cumpriu. Porque quem fez cair o Império Romano, segundo Apocalipse, foi Cristo, o Senhor. Quem foi que destruiu Jerusalém apóstata no ano 70? Segundo Apocalipse, Jesus Cristo, o Senhor. Quem é que tem derrubado reis e impérios ao longo de toda a história? O reino de Cristo. E uma vez que a Bíblia diz que Cristo segue avançando, derrotando todos os seus inimigos, lá na igreja, que eu tenho muita liberdade para falar essas coisas, e eu detalho ainda mais do que farei aqui, mas lá na igreja eu digo aos irmãos, eu estou convicto, sem dúvida nenhuma, os inimigos que hoje se levantam contra Cristo têm data de validade. Os reinos e impérios, ideologias e essas mentalidades que nós vemos se expandir e se expandem mesmo, e nós muitas vezes nos desesperamos, meu Deus, tudo só piora e tudo está pior, e para onde vamos parar? Não tem mais esperança. Eu creio piamente que cada um deles irá sucumbir ao reino de Cristo Jesus. Creio, irmãos, que um dia o comunismo irá sucumbir. Creio que o movimento islâmico radical que avança irá sucumbir. Que todas essas coisas irão sucumbir ao reino de Cristo. Porque importa que ele reine até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Eu estava esses dias andando aqui por São Paulo. E é uma cidade muito maior do que a minha. É maior do que a cidade de todo mundo que não mora em São Paulo. Se você não mora em São Paulo, bem, São Paulo é muito maior do que a sua cidade. Esse é o fato. E olhando tudo o que via ali pelo centro, e enfim, nos lugares principais da cidade, e olhando tudo aquilo, e imaginando, irmãos, um futuro, onde tudo aquilo que está acontecendo de uma forma tão normal, não existirá mais da forma como está agora. Porque o Evangelho de Cristo há de dominar as nações, essa é a minha fé. Vejam, irmãos, mas a coisa não termina aí. Trouxe lencinho, André, que a parte bonita vem agora. Verso de número 3. Depois de proclamar um reino vitorioso que haveria de avançar, o salmista, lembre-se, é uma profecia, né? É um oráculo. Deus revela através de Davi como isso aconteceria. E aqui é a parte bonita, porque é a parte que entra eu e você. É mais bonita talvez por sua parte, mas eu me coloco também. Está escrito assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Como é que esse reino haveria de avançar vitorioso sobre as nações? A profecia diz que o Senhor, o rei, que dominaria sobre as nações, ele faria isso movendo o seu exército. Ele agora entra aqui na história não só o rei, mas o reino. Entra não só o rei, mas o exército do rei. E o exército do rei é descrito assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Um povo apresentando-se para a batalha voluntariamente no dia do poder do rei. A essa altura, é fácil vocês responderem: quando é o dia do poder? Aqui esse salmo está se referindo quando diz: no dia do teu poder, o teu povo te reconhecerá e se apresentará para a batalha. De que ocasião é essa? Bem, irmãos, o próprio Senhor Jesus me ensina a interpretar isso. Porque na passagem bíblica que todo mundo aqui conhece como Grande Comissão, Jesus cita o Salmo 110.
E ele nos ensina a interpretar essa profecia. Mateus capítulo 28, lá no versículo 18 está escrito assim. Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Qual é o dia do poder? A ressurreição do Senhor. Conforme Pedro ensinou. O dia do poder é a ressurreição do Filho de Deus, quando ele assume o lugar de rei vitorioso. Quando Jesus ressuscitou, ele olha para os seus discípulos e diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém. Do que Jesus está falando? Ele diz: eu assumi o reino. Agora o reino me pertence. E toda autoridade me foi dada. E o que o Salmo profetizou? No dia do poder, o que aconteceria? O povo do Senhor se apresentaria como um grande exército, não é isso? Olha o que Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está chamando a igreja a cumprir a profecia do Salmo 110. O que Jesus está dizendo é: foi dito que um grande povo se levantará no dia do meu poder. Bem, esse é o dia do meu poder. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora é o momento de vocês irem e conquistarem as nações. Vão e preguem o evangelho. Vão e preguem o evangelho, façam discípulos, batizem. Necessário é que as nações se voltem para o Senhor. A igreja é convocada, irmãos, a ser esse grande exército, a marchar, expandindo o reino de Jesus Cristo sobre a terra. E lembrem-se, nós fazemos isso pelo poder do Espírito Santo, que é poder e sinal do reino de Cristo. Não vá preparando aí, você já está pensando em preparar sua espingarda 38 e tudo mais, mas lembre-se, o nosso reino avança, que é o reino do nosso Senhor, ele avança pelo poder do Espírito, pela pregação do Evangelho. Lembrem-se que Efésios 6, a armadura de Deus, é muito pregado em aplicações individualistas, do tipo assim, tua vida espiritual, como tu resiste o diabo e tudo. Mas Efésios 6 deveria ser enxergado nessa dimensão de um povo batalhando pelo um reino. E aquela armadura que nós temos ali tem uma espada, não tem? E vocês acham que a espada é o quê? Para ficar na bainha? De enfeite? Não, espada é feita para ser usada em guerra. E qual é a espada? A espada do Espírito, o poder da palavra de Deus. A igreja avança pela pregação do Evangelho, irmãos. Há um mundo perdido, esse é o nosso chamado, pregar o Evangelho e fazer expandir o reino por toda a terra, pela pregação. Esse é o chamado. Ora, irmãos, o Salmo apresenta esse povo se apresentando, desculpa a redundância. O Salmo fala desse povo se apresentando e ele se apresenta de forma voluntária. Agora, vocês prestaram atenção como é que esse povo está vestido? O Salmo fala sobre como eles estão trajados. Veja que interessante. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Aí o Salmo diz assim: com santos ornamentos. Com santos ornamentos. Uma tradução talvez melhor seria ornados de santidade. Ornados de santidade. Essa palavra ornamento, na Bíblia, tem a ver com a veste do sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham vestes sacerdotais que eram cheias de ornamentos. Aqui está dizendo que o povo que lutaria para avançar o reino de Cristo estariam trajando vestes sacerdotais. É um povo que vai para a batalha vestido de sacerdote. Irmãos, faz sentido alguém ir para uma guerra vestido de sacerdote? Não, irmãos, quando tu vai para uma guerra, tu vai vestido de armadura. Não é de roupa de sacerdote. Mas aonde é que na história deste mundão de Deus, nós temos povo indo para a guerra vestido de sacerdotes? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel está armado para a batalha, de armadura, o exército montado, mas quem é que ia na frente? Os sacerdotes, vestidos de sacerdotes, levando a arca da aliança do Senhor e proclamando a vitória de Deus. Assim se fazia batalha no Antigo Testamento. Os sacerdotes na frente, proclamando a vitória do Senhor e o exército atrás.
Agora nós temos algo grandioso, porque está profetizado que no reino de Cristo não é um punhado de homens que vão ocupar esse lugar sacerdotal, mas todo o exército do Messias usa roupas sacerdotais, todo o povo. Não é um grupinho, não só são pastores, não são só os presbíteros, não são só os diáconos, não é só aquele irmão lá mais espiritual ou que ora mais, não. Todo o povo está vestido de vestes sacerdotais, ornados de santidade, porque nós somos reino de sacerdotes, como a Bíblia insiste em tantos lugares, como Pedro, Apocalipse e tantos outros lugares, um reino sacerdotal. E por que um reino sacerdotal? Porque nós iremos conduzir as nações a Cristo Senhor. Nós iremos conduzir as nações a Cristo Senhor. Nós seremos luz em meio a um mundo em trevas, porque é isso que o Senhor nos disse. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. A gente trata das coisas, irmãos, como se as trevas fossem aquilo que iria superar a luz, percebem? A gente fala assim, que as coisas pioram e vão piorar a tal forma que a luz da igreja será de alguma forma diminuída, apagada, escondida. Mas irmãos, você não acende uma vela para colocar no lugar escondido. Você acende uma vela para colocar no lugar alto, que ilumine todos os lugares. Irmãos, não existe lógica na ideia de que as trevas podem superar a luz. Irmãos, pode ter um lugar escuro como for. Imagine um galpão enorme, todo escuro, uma penumbra total, sem nada de luz. Basta, irmãos, um pequeno LED, uma pequena luzinha sendo ali acendida naquele galpão enorme, e toda a luz fará toda a diferença em todo aquele lugar, porque as trevas não podem com a luz. Nós somos o povo a proclamar e estabelecer o reino de Cristo sobre toda a terra. E vejam, esse povo fará isso vestido de santidade. Porque a gente está pregando aqui, eu estou pregando isso, os irmãos estão, bênção do Senhor, que maravilha, glória a Deus, mensagem maravilhosa. Hoje, meu Deus do céu, eu dou pau em 3 demônios se vier na minha frente e ninguém me supera hoje. Mas vejam, tem algo importante aqui. O povo que fará isso, diz o texto sagrado, é um povo ornado de santidade. É um povo que busca o Senhor. Um povo que está abandonando os seus pecados. Um povo que rejeita os seus pecados, que abomina os seus pecados e que procura viver em novidade de vida diante do Senhor, em santidade. Esse é o ornamento desse povo. Essa é a sua beleza, um povo piedoso, que foi justificado pelo sacrifício de Cristo, que está sendo santificado pela obra do Espírito e que busca verdadeira piedade. Um povo que chora por seus pecados. Um povo que busca amargamente a presença de Deus, na presença de Deus a santificação. Quando nós ouvimos isso aqui, a gente diz assim, rapaz, agora a gente vai tomar esse mundo. A primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é vencer a nossa impiedade. Tenho dito à igreja, a minha igreja é uma igreja pequena. Eu tenho dito à igreja assim, está vendo a igreja desse tamanho aqui, a gente consegue mudar esse mundo inteiro. A primeira coisa que a gente precisa fazer é a igreja toda reunida aqui nos encontros de oração, orando ao Senhor. Orando. Quem já viu um povo tomando as nações para Cristo, sendo um povo que não ora? Um povo que não abomina pecado, um povo que está em paz com o seu pecado. Esse povo não faz diferença, nem no seu bairro. Quem dirá sobre as nações da terra? O povo que fará isso, diz o texto, é um povo santo. Um povo que busca a santidade, que rejeita os seus próprios pecados. E aí, meus irmãos, aqui é uma igreja com muitos jovens. Eu não sei se você percebeu que o versículo 3 tem uma palavra direta aos jovens. Ele fala desse povo vestido de santidade, lutando pelo exército de Cristo, avançando o reino de Cristo. E aí ele diz assim, ó, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Aqui é um lugar mais frio, então deve ter orvalho em algum momento do ano, talvez, não sei.
Porque lá em Recife, orvalho a gente sabe que existe. Mas, vejam, a ideia do orvalho da manhã é interessante porque tem a ver com frescor, tem a ver com refrigério. Aquele refrigério da manhã. E o orvalho é uma coisa bonita, aquela coisa bonita de se ver gloriosa, majestosa. E o texto está dizendo que os jovens que servem a Cristo seriam o refrigério do mundo. Já pararam para pensar nisso? Os jovens que servem a Cristo seriam o refrigério do mundo. O mundo não está despedaçando, irmãos, com essas ideias todas tronchas fora da palavra de Deus. Sabe quem é que vai fazer a diferença? Os jovens que servem a Cristo. Eles serão o refrigério do mundo, por não aceitar as ideias tronchas do mundo e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Eles serão o refrigério e a glória do mundo. Agora vejam, irmãos, voluntários rejeitando os seus pecados e dedicados a serem o refrigério do mundo. Irmãos, a geração que vai fazer isso aqui não é a geração que está preocupada em assistir todas as séries da Netflix que estão disponíveis. Não é essa a geração. A geração que vai fazer isso aqui não é aquela que está preocupada em zerar todos os jogos e videogames que lançarem a cada trimestre. Não é essa a geração. A geração que vai fazer isso aqui não é uma geração que está mais preocupada em ter um bom emprego, um bom concurso público, um bom status, apesar de que isso precisa ser bem falado, porque é com um bom emprego e nas posições que vão ocupar aqui, essa geração vai mudar o mundo, pregando o evangelho em cada esfera. Mas o ponto é, percebe? O concurso não é porque eu quero ser rico, não é porque eu quero ter a tal da estabilidade que o brasileiro quer. Então, os jovens e o povo que vai fazer isso estão comprometidos com o avanço do reino de Cristo. E todas as outras coisas são tomadas a partir disso. Onde eu vou trabalhar, com quem eu vou casar, o que eu vou fazer, tudo é a partir disso. As decisões são tomadas pensando no avanço do reino de Cristo. Essa geração vai mudar o mundo. Uma geração que está entretida demais com todo tipo de entretenimento. Uma geração que está corrompida demais com todo tipo de ideologia. Uma geração que está em paz com a realidade presente e não muda o mundo, irmãos. Nós precisamos entender que nós não estamos nessa terra, nessa vida de passagem, não é uma brincadeira, não é um playground, não. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Cristo sobre a terra. A nossa vida tem propósito estabelecendo o reino de Cristo sobre a terra. Não é assistindo todas as séries, jogando todos os videogames, gastando toda a minha vida para conseguir passar em um concurso, e quando eu passar eu vou procurar outro, e quando eu passar eu vou procurar outro, e nunca sossega, nunca está satisfeito. Eu queria que os jovens cristãos tivessem esse mesmo vigor e ímpeto assim. Eu acho muito massa quando alguém diz assim, eu não estou satisfeito com isso aqui, eu quero mais. Esse concurso não me basta, eu quero outro. Esse não me basta, eu quero outro. Se os jovens tivessem essa mesma energia para o avanço do reino de Cristo, eu não aceito só Tatuapé, eu quero São Paulo. São Paulo só não, eu quero o estado inteiro. Não sossego se não for o Brasil, e até que seja o mundo a gente não para. Porque esse é o nosso chamado, meus irmãos. A vida é um sopro, diz a palavra de Deus. Netflix, emprego, essas coisas, elas não são pecado em si, mas podem se tornar ídolos. E nos fazer perder de vista o nosso verdadeiro chamado. Versículo 4 inaugura algo muito interessante que o autor de Hebreus passa muito tempo falando sobre esse versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O rei prometido não é só rei, ele é sacerdote também. E é por isso que o seu povo veste vestes sacerdotais. Por que o povo dele está vestido de sacerdotes? Porque o seu rei é sacerdote. O povo segue o rei. E esse rei é um sacerdote de um sacerdócio superior. Sobre isso o autor de Hebreus nos deixa muito claro. Irmão, sabe por que é possível sim uma vida de piedade, uma vida transformada, uma vida santificada? Porque nós temos um sumo sacerdote à direita de Deus, que não apenas fez um sacrifício perfeito para nos salvar e para nos santificar, mas continua intercedendo constantemente à direita do Pai, em nosso favor, para nos santificar, para nos purificar. Ele não desistiu de nós, irmãos. O Senhor não cumpriu a sua obra, sentou à direita de Deus e disse, se virem, agora é com vocês. Não! A Bíblia diz que Ele constantemente está intercedendo em nosso favor,
nos amando, nos guiando, nos santificando pelo seu Espírito. É por isso que sim, porque alguns dizem, pastor, isso é uma utopia assim tão grande. O senhor acha que isso pode de fato acontecer? A minha resposta é sim, eu creio. Eu creio porque eu creio naquele que tem guiado a história. E eu creio porque eu creio no poder que ele enviou, o seu Espírito Santo. Irmão, sabe qual é o futuro das nações? Versos 5 a 7 termina o Salmo dizendo assim. Interessante porque agora o salmista não parece mais estar falando, Davi não parece estar mais falando para o Messias. É como se ele voltasse para Deus. E ele agora fala como se estivesse falando com Deus. Porque Davi começa a dizer o que é que o Messias fará. E ele diz assim: o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, e esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O salmista diz que a condução do reino de Cristo dominará as nações. O salmista descreve isso como sendo todos os inimigos de Cristo sendo colocados debaixo dos seus pés. Essa cena, todos os inimigos debaixo dos pés, eu não sei se você parou para pensar o que significa, mas sabe filmes antigos, filme de mundo antigo que você assiste, de guerra? Quando um vitorioso vence um derrotado, não é comum ele botar o pé no pescoço do derrotado como um sinal de domínio? Tipo, eu ganhei você, e bota o pé assim em cima do peito dele, na garganta dele, enfim, uma forma de dizer que ele está subjugado. É essa cena que o Salmo diz, que Jesus teria todos os seus inimigos esmagados debaixo dos seus pés. Literalmente essa é a cena. O que o salmista vai começar a dizer é que o Senhor então vai tomar as nações e na sua ira vai esmagar os reis da terra. Assim como o Salmo 2 diz, as nações só têm duas opções, irmãos, só há duas escolhas. O Salmo 2 proclama: beijai o filho, antes que a sua ira se acenda. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. É isso que o Salmo 2 diz. As nações só têm duas opções: ou amam o filho, creem no filho e se refugiam no filho, ou haverão de experimentar a sua ira. Ou se convertem, ou sucumbirão. É isso que os salmos dizem. Ou as nações se convertem, ou sucumbirão ao rei. Isso está proclamado. Agora veja que interessante. Ele vai colocando o seu pé na cabeça dos seus inimigos. Ele vai vencendo. Ele vai de batalha em batalha vencendo. E o salmista escreve isso de forma poética. Ele vai dizer assim, que ele vai esmagando os reis, versículo 6. Ele julga entre as nações, enche-a de cadáveres, esmagará cabeça por toda a terra. Como ficará a cabeça, onde estará a cabeça dos inimigos de Cristo? Debaixo dos seus pés. Não é isso? É isso. E a cabeça do rei? Porque ele faz um contraste aqui. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O rei está de cabeça erguida. A cabeça dos inimigos do rei estarão todas esmagadas debaixo dos seus pés. Mas o rei passa de cabeça erguida. Por que é que a igreja do Senhor está de cabeça baixa hoje, nos nossos dias? Por que é que a igreja do Senhor olha para as circunstâncias ao nosso redor e diz, nós perdemos, nós somos derrotados, e daí as coisas só pioram? Vocês nunca leram o Salmo 2, não? Quando as pessoas dizem isso, eu pergunto, mas por que você pensa assim? Elas dizem, olhe para o mundo, as nações estão tramando contra o Senhor o tempo todo. Elas deram as mãos, a ONU está com uma agenda para as nações contra o Evangelho. Eles estão vencendo. E eu digo, sim, irmãos. O que é que o Salmo 2 diz sobre isso? Tramam as nações, tramam os reis da terra. E o que é que o Senhor faz? O Salmo 2 diz, o Senhor ri deles. O Senhor ri deles.
dizendo: você só tem duas opções. Ou vocês se convertem, ou vocês perecerão. E aqui no Salmo 110, o Senhor Jesus, ele passa de cabeça erguida, enquanto a cabeça dos seus inimigos está todas esmagadas debaixo dos seus pés. Não baixemos a cabeça, meus irmãos. Nós servimos um rei de cabeça erguida. Nós somos o seu exército, o seu povo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós temos que ter cabeças erguidas. E sabe o que é que o salmista diz? Eu não sei se você percebe, ele vai dizendo assim, o rei, ele vai andando no caminho, e ele diz assim, vai bebendo da torrente de cabeça erguida, ele passa. O que significa isso de ele vai andando pelo caminho, bebe da torrente e continua caminhando de cabeça erguida? Irmãos, quando uma grande guerra acontece e um lado termina de vencer, para onde vão os soldados? Uma guerra termina, um lado venceu, para onde vão os soldados que venceram? Vão descansar. Estão cansados, eles venceram, mas eles estão acabados. Eles venceram, mas estão destruídos, eles precisam de remédio, eles precisam de cuidados, eles precisam de descanso, eles precisam de dormir, eles precisam de alimentação, não é isso? Mesmo que eles venceram, não é? Não é assim o Senhor Jesus. O que o texto está dizendo é que ele vem e ele vence uma nação, ele vence um inimigo, ele vence uma batalha. Quando ele vence aqui, sabe o que é que ele faz? Ele vai ali, toma um pouquinho de água. Sabe para onde é que ele vai depois? Continua no caminho vencendo todos os seus outros inimigos. É uma forma do Salmo dizer, o rei que vence é um rei que não cansa. É um rei que não precisa descansar. Ele não tem feridas para serem saradas. Ele não tem que se refazer das suas batalhas. Tudo que ele precisa é um pouco de água da torrente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, irmãos, que a vitória de Cristo avança e continua avançando, e ele não para de avançar. Ele não para de avançar, esmagando cabeça sobre toda a terra, enquanto a sua cabeça está erguida, porque ele não cansa, e ele não pode ser derrotado. Irmãos, esse salmo é um salmo preciosíssimo para um mundo sem esperança. Mas eu digo mais, ele é um salmo precioso para uma igreja sem esperança. Um tempo desse ao me apresentar um pastor, disseram assim, esse aqui é um plantador de igrejas, ele trabalha plantando igrejas. E eu fiquei feliz da vida com isso, um plantador de igrejas. Isso é uma coisa santa e linda. Um homem que dedica a vida a plantar igrejas, é um santo do Senhor. E eu me empolguei e tentei me aproximar desse homem, né, e tentando estar ali junto dele, e eu sou meio enxerido, não sei se vocês sabem o que é enxerido, mas metido, né? Assim, no sentido de querer saber da vida dos outros nesse sentido. E eu cheguei, disseram, ele é plantador de igrejas. Eu cheguei para ele, rapaz, eu fiquei tão feliz em saber que você tem trabalhado para plantar igrejas. Me fale mais sobre sua escatologia. O que é que você acredita sobre o futuro? Você é otimista com o avanço do reino de Cristo sobre a terra? Ele disse, não, na verdade não, eu sou pessimista. E eu disse, mas como é que isso é possível? Como é que você gasta a sua vida para plantar igrejas, não acreditando que isso vai dar certo, que a coisa vai avançar bem? Ele disse, bem, basicamente eu faço tudo isso, mas eu sei que em um momento isso não vai dar certo e as coisas vão começando a piorar e a coisa não vai prosperar e tudo. E eu disse, não é possível um negócio desse. Irmãos, isso é um empreendimento falido. Alguém que começa a avançar com um projeto, acreditando piamente que ele está fadado ao fracasso, isso é um empreendimento falido. Essa igreja não conquista a terra. A igreja que vai avançar sobre as nações é uma igreja que acredita na promessa do Senhor. Eu estarei convosco todos os dias até o fim. Ele não está dizendo apenas, não fiquem tristes, vocês têm companhia. Não, ele está dizendo, vão e avancem, conquistem as nações, e eu estarei com vocês. Eu lhes dei o Espírito, eu lhes dei o poder, eu lhes dei tudo o que vocês precisam, eu ainda estou santificando vocês. Vão e marchem. Vão e marchem. Diga ao povo de Israel que marchem. Por que estão parados? Marchem, diz o Senhor. Eu oro, irmãos, que a perspectiva de um reino vitorioso de Cristo, primeiro, inunde o seu coração e você consiga ver a glória do Rei vitorioso. Que isso mude o teu relacionamento com Cristo. Que você lide com Cristo de uma forma totalmente diferente de tudo aquilo que é a sua realidade até agora. Mas eu oro ao Senhor que essa certeza inunde o seu coração, a fim de que você esteja disposto e pronto para avançar o reino de Cristo. Vocês estão plantando uma igreja.
Se vocês estiverem aqui dedicados a plantar uma igreja, na certeza de que o reino de Cristo avançará vitorioso, irmãos, tenham a certeza que ninguém é capaz de parar vocês. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é o que o Senhor nos falou, é isso que Ele nos ensinou. Nós vamos avançar, irmãos, e nós vamos vencer esta batalha, porque Ele nos fez mais do que vencedores. Porque Ele venceu por nós, nós vencemos. E ninguém é capaz de parar o reino vitorioso de Cristo. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Cumpre-a em nossos corações e vidas, Pai. Ó Deus, nos dá a certeza e a esperança de que o Senhor Jesus é Rei vitorioso, que domina e reina sobre as nações, e que Ele há de conduzir a história até o fim que determinou. Amado Senhor, nos faz crer mais no Teu poder do que nas circunstâncias do mundo e da vida, nas promessas da Tua palavra, Senhor, naquilo que a Tua palavra tem nos anunciado. Nos faz crer em um reino vitorioso que avança, Pai. Ó Deus, que ao contemplar a glória do Rei, o nosso coração esteja ainda mais cativo da glória de Cristo Jesus. Que possamos, ó Deus, estar atraídos pela Tua glória mais do que pelo ouro e pela prata, do que pelas riquezas do mundo. Que a glória do Senhor nos atraia, Senhor, seja alimento para nós clamamos a Ti. Amado Senhor, também te clamo pela nossa santidade, tem piedade de nós, Senhor, se compadece de nós, porque as nossas justiças são trapos imundos. Ó Deus, a nossa santidade é ímpia, nós tantas vezes temos estado satisfeitos, Senhor, em viver em iniquidade, em paz com o nosso pecado. Senhor, nos santifica, nos faz, Senhor, aborrecer o nosso pecado, nos faz odiar, ó Deus, aquilo que nos afasta de Ti. Eu te peço que o Senhor nos faça homens e mulheres de oração, que Te buscam, que buscam a Tua face, que busquem a piedade, que busquem viver em espírito e em verdade, Senhor. Um povo vestido de ornamentos santos, a marchar pelo reino de Cristo sobre a terra. Amado Senhor, nos faz ser uma geração que venha, ó Deus, a mudar o rumo da nossa história. Amado Senhor, nós te pedimos, usa-nos para o avanço do Teu reino sobre a terra. Sê com esta igreja, Deus, que está sendo plantada aqui, que seja, ó Deus, uma igreja que venha fazer a diferença nesse lugar, e que desse lugar eles avancem para além. Ó Deus, são pequenos, mas uma semente pequena de mostarda é capaz de dar uma árvore maior do que todas as outras que se aproximam dela. Ó Deus, eu te peço, Pai, nos move para estarmos dedicados na proclamação do Teu Evangelho e na expansão do Teu reino. Ó Deus, tira de nós esse desejo por entretenimento, esse desejo, ó Deus, pelas coisas desse mundo. Ó Deus, que essas coisas tenham o seu lugar, um lugar santo, mas que não ocupe o nosso coração, mas que o propósito do nosso coração seja avançar o Teu reino. Assim clamamos a Ti. E que o Senhor nos dê essa bendita esperança de um reino vitorioso em Cristo Jesus. Ó Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com meus irmãos, porque por Tua graça o Senhor nos deu esse tempo de comunhão. Continua nos abençoando, Senhor. É a oração que faço a Ti, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Irmãos, que Deus os abençoe. De fato foi uma bênção para mim estar com vocês, conhecê-los pessoalmente. E continue orando por nós, e nós estaremos orando por vocês certamente. E que o Senhor faça cumprir em nós tudo aquilo que ouvimos nessa noite. Que Deus os abençoe.